Boa tarde, povo de Deus. Hoje nós vamos fazer o resumo da lição EBD, lição de número 8. Ordenança para confessar os pecados e perdoar as ofensas. Ordenança para perdoar os pecados e ordenança para confessar os pecados e perdoar as ofensas. Pecados, eles devem ser confessados para depois ser perdoados? Nenhum pecado pode ser perdoado se primeiro a pessoa não confessar que praticou o pecado. O nosso texto de ouro está baseado em Marcos capítulo 11, versículo 25, que diz assim: E quando estiverdes orando, perdoai. Então, quando eu estiver orando, eu tenho que perdoar. Mas perdoar quem? Se tendes alguma coisa contra alguém. Se você lembrar que fez algo contra alguém e que deve pedir perdão, quando você estiver orando, peça perdão. Peça perdão. Para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Então, para Deus perdoar as nossas ofensas, nós temos que perdoar alguém quando nós estivermos em oração. Que coisa, hein? O que você acha? O perdão é importante? Com certeza que o perdão é importante. A primeira parte da lição vai falar exatamente sobre isso, ressaltar que o perdão é uma ordenança bíblica. Então, na parte 1 da lição, nós vamos ressaltar que o perdão é uma o quê? Ordenança de Deus. Ordenança bíblica, está na Bíblia. Precisamos do perdão de Deus, que é o tópico, é o preâmbulo do tópico 1. O significado de perdão é remissão de pena. Então, perdão significa remissão de pena. Então, Jesus ele já fez isso por nós na cruz do Calvário. Essa remissão de pena, ele já fez através do perdão. Só que a Bíblia também diz o seguinte: dos seus pecados não me lembrarei mais. Jesus falou com alguém, tá? Está na Bíblia, no Novo Testamento. Jesus falou com alguém que a pessoa estava perdoado, mas era para a pessoa não voltar a praticar de novo, para que não sucedesse coisa pior. Ele falou com alguém, ele perdoou alguém e deu a advertência, para que não continuasse praticando novamente o mesmo ato, para não acontecer coisas piores. A Bíblia diz assim, 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, a partir do momento que você recebeu o perdão, é zerado tudo. Sua pena foi paga. Remissão de pena. Não imputar mais o erro, cancelamento de uma dívida ou de uma ofensa. Então Jesus fez isso aonde? Lá na cruz do Calvário. Ele cancelou uma pena. Mas aonde que começou essa pena? Com a desobediência de Adão e Eva lá atrás começou a pena. Mas lá Deus montou um tribunal já pensando no perdão lá na frente para o homem. Deus é sábio, né? Deus é lindo, Deus é sábio em tudo que ele faz e ele sabe o que faz na hora certa. Então tá aqui, a palavra perdão vem do latim perdonare, que significa ação de perdoar, ou seja, aceitar ou pedir desculpas, se redimir em relação a algo de errado. A doutrina bíblica do perdão envolve o nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Então, a doutrina bíblica do perdão engloba o nosso relacionamento com Deus e com o próximo.
Tem que estar com Deus o próximo. Tanto é que o texto áureo diz bem claro, não fala? O que tem a ver com Deus o próximo? A Bíblia diz bem claro, se você estiver orando, perdoai, para que o Pai Celestial também vos perdoe as vossas. Então você vê aí, ó, Deus e o próximo. Nós vamos orar, tá? E pedir perdão à pessoa. Se nós não perdoar a pessoa, Deus também não nos perdoa. Tem um bocado de gente por aí carente do perdão de Deus porque não perdoa ninguém. Precisamos quebrar esse gelo. Alguém precisa quebrar esse gelo. Alguém precisa quebrar essa barreira, tá? E voltar a pedir perdão. No tópico 1.1, a necessidade do arrependimento. E muita gente não quer se arrepender. Quando a primeira pregação do apóstolo Pedro, após a descida do Espírito Santo, várias pessoas ficaram com seus corações aflitos ao ouvir a mensagem que ele dizia: que faremos? Pedro, é claro, falou que era para o povo lá se arrepender de quê? Dos seus pecados. Tá? Pedro aproveitou a oportunidade e falou que o povo precisava se arrepender dos seus pecados. Deveriam fazer para serem salvos e aceitar a Deus. A resposta foi: arrependei-vos. Mas por que eles precisavam arrepender? Aí que está uma outra pergunta interessante. Por que Pedro falou para aquela multidão que eles precisavam se arrepender? Para poder receberem o perdão dos pecados. Porque se a pessoa não se arrepender, que é deixar, como é que alguém vai receber perdão se a pessoa não deixa? Precisa deixar para receber perdão. Se a pessoa não deixar e ficar praticando, como é que vai receber o perdão? Então Pedro ali, ele aproveitou o momento ali e diz a Bíblia que quase 3.000 almas se agregaram com a pregação de Pedro naquele grandioso dia. Quase 3.000 almas. Por quê? Pedro simplesmente apresentou para eles uma solução, para que todos vocês recebam o perdão de Deus. Deus está querendo perdoar vocês, mas é necessário vocês se arrependerem. Deixar de praticar. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo de número 30, diz assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todos os lugares que se arrependam. Olha aí a palavra arrepender. É deixar. Puxa vida, eu me arrependo disso aqui que eu fiz. Puxa vida. Então, isso é bom. Quando você se arrepende, você recebe o perdão. Mas quando você não se arrepende, você não recebe perdão. A Bíblia é bem clara. Bem clara. Tá? Resumindo o tópico 1.1. O tópico 1.2. A necessidade da confissão do pecado para o perdão. Tem que confessar. Mas vamos confessar para quem o pecado? Para Deus. Hoje, as igrejas evangélicas, tá? Assembleia de Deus principalmente, mas eu creio que outras igrejas trabalham no mesmo padrão. Quando a pessoa comete um erro gravíssimo, a igreja ela tem, tá? Ela tem as suas orientações internas e a sua disciplina para aplicar de acordo com o fato acontecido. Então, quando a pessoa comete um pecado gravíssimo, tá? A própria pessoa tem que sentir a necessidade de confessar o pecado. Ah, mas ela confessou para Deus. Ela precisa confessar para o pastor? Ela tem que falar com o pastor que ela cometeu um erro, tá? E a igreja vai aplicar nela uma disciplina. Lembrando que a igreja tem a sua disciplina. A igreja tem a sua disciplina. Então, quando alguém comete um pecado gravíssimo, então ele vai passar por uma disciplina, vai ficar um período sem participar de Santa Ceia, ele pode ir em todos os cultos ele pode ir, não é proibido ele ir, mas a única coisa que ele não vai participar a partir do momento que ele voltou a cometer os mesmos pecados depois que foi batizado e recebeu a remissão de pecado lá atrás, ele vai ter que passar por uma disciplina.
ele passando por uma disciplina, tá? Que aí cada caso, tem um tempo determinado para cada disciplina. Ele vai ficar afastado da comunhão, mas ele pode participar de todos os cultos, menos tomar Santa Ceia. E se ele faz parte de qualquer conjunto da igreja, ele não vai poder participar enquanto ele não passar pelo crivo e pelo tempo determinado da disciplina. Tem um tempo determinado que é imposto para a pessoa, tanto mês. Entendeu? Então, a igreja tem as suas normas. E isso é muito importante esclarecer aqui. Então, é necessária a confissão dos pecados. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, pois foram destituídos dela. No entanto, se confessarmos nossos pecados, a Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo em nos perdoar. Quem? Deus. Deus só quer que o homem confesse. Ele é fiel e justo para perdoar. A Bíblia diz bem claro também, se eu não me engano, Lamentações de Jeremias, tá? Lamentações de Jeremias fala também. Provérbio 28:13 também diz. A Bíblia diz o seguinte, ó: aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança a misericórdia. A Bíblia diz bem claro: todo aquele que confessa o seu pecado e deixa, deixar em que sentido? Não praticar mais, alcança a misericórdia. Mas aquele que não confessa o seu pecado e não deixa, nunca prosperará. É um bocado de pecados escondidos dentro da igreja que a pessoa nunca confessou e continua cometendo outros. A Bíblia diz que esse tipo de pessoas não prospera. Não vai bem na vida espiritual, não vai bem na vida material, não vai bem nos negócios materiais, não vai bem na família. Por quê? Pecado escondido que a pessoa nunca confessou e acaba ficando doente. Aí eu vou lá para o ato da ceia, quando Paulo diz assim, ó: por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Infelizmente, tá? O tópico 1.2. O tópico 1.3, o constante pedido de perdão. Pedro interrogou a Jesus: mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes. Mas eu não lhe digo somente 7 vezes, mas 70 vezes 7. 7 vezes 7, 49. 70 vezes 7, 490. Dentro de um ano, tá? Dentro de 12 meses, você perdoando alguém, vai dar 4.999 vezes. Quase 5.000 vezes dentro de um ano. Observou aí? A matemática? Constantemente deve-se pedir perdão. É possível que se levante uma questão. Se Deus diz que não se lembra mais de nossos pecados, Hebreus 8:12, então por que deve continuar pedindo perdão? Mesmo após a conversão. Deus não lembra do nosso pecado. A partir do momento que você confessou e não lembra mais. Zerou ali a sua dívida. Mas por que então deve continuar pedindo perdão? Porque nós pecamos todo dia. Pecamos por pensamento, pecamos por palavra, pecamos por obras, pecamos por ação. Todo dia nós pecamos, toda hora nós pecamos. E a Bíblia diz que aquele que se diz que não tem pecado, ele é chamado de mentiroso. Então por isso temos que confessar todo dia nós pecamos. Se a gente não tomar cuidado, todo dia a gente peca. A gente comete pecado todo dia. Deus esqueceu, é lógico, ele não lembra. Mas infelizmente nós continuamos pecando e às vezes ficamos lembrando daquilo que fizemos errado lá atrás também. Esse que é o problema seríssimo. Esse texto de Hebreus está retratando o contraste
entre a antiga e a nova aliança. É apenas isso aí, ó, estabelecida pelo Senhor, que traz o verdadeiro e definitivo perdão. Mas enquanto estamos neste mundo, ainda não cansamos a medida de estatura completa em Cristo. Aí eu vou lá para aquele texto onde João, chamado o apóstolo do amor, diz assim: amados, ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. O mesmo apóstolo do João diz bem claro também, em 1 João 2, se eu não me engano, versos 14 e 15, diz bem claro: filhinhos, não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí Paulo escreve também na carta aos Romanos, e diz assim, ó: porque o salário do pecado é o quê? Morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por meio de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O salário do pecado é a morte, tá? Mas que tipo de morte? Tem a morte física, tá? Aquela que todo mundo está destinado a passar por ela, de Hebreus 9, 27. Tem a morte espiritual, que é aquela que o homem fica separado de Deus e ele precisa pedir perdão. Aí eu vou lá para Isaías 59, verso 2, que diz bem claro que quando nós pecamos, cria-se um abismo entre nós e Deus, uma barreira de separação. Sabe por quê? Porque Deus é santo e ele não coabita com o pecado. Não. Deus detesta o pecado e não coabita com o pecado. Quem criou o pecado? Foi Deus? Não. Não foi Deus quem criou o pecado. A Bíblia diz bem claro: por um homem entrou o pecado e a morte no mundo, mas por um outro homem, que é Jesus, entrou a vida eterna. Observe bem claro. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então está aqui o constante pedido de perdão, que deve ser todo dia. Não vivemos mais na prática do pecado, como seus escravos, mas continuamos com a possibilidade de pecar. Infelizmente, não vivemos mais na prática do pecado, escravo do pecado, mas ainda estamos na possibilidade de pecar. Será que ainda estamos na possibilidade de pecar? Sim, nós somos ser humano carnal. Se você for lá para aquele episódio de Davi, né, você vai ver bem claro. Davi cometeu um pecado gravíssimo, 2 pecados gravíssimos. E pela lei, ele teria que ser punido, porque a lei é para todos. Não importa o status social que você tem, a importância que você tem para o país, para a nação ou para quem for. Se você pecou, filho, o juízo é para você também. A espada é para você, o conserto também é para você. Não adianta querer fugir. Davi cometeu 2 pecados gravíssimos. E ele foi repreendido por Deus. Por isso. Deus enviou o profeta Natan lá e falou com ele, quando ele cometeu esses 2 atos. Primeiro pegou uma mulher que é sua. Pegou uma mulher que não era sua, né? Na verdade, pegou uma mulher que não era sua. Era a mulher de um general do seu exército. Se deitou, acabou engravidando e o filho morreu. Observe. Depois ele manda colocar o general lá numa linha de frente de batalha para morrer. E o homem morreu. E cometeu 2 pecados gravíssimos. Deus viu aquilo. Deus viu aquilo. Mas ele não era um homem segundo o coração de Deus, mas ele errou, ele pecou. Nós estamos fadados ao pecado, todo mundo pode pecar. Não tem nenhum crente super-homem que não vai pecar. Será que um pastor de uma igreja ele vai pecar? Ele peca todo dia. Eu peco todo dia. Nós temos que pedir perdão a Deus. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumados. E a sua misericórdia se renova todo dia. Davi cometeu pecado, Deus envia o profeta Natan e fala com ele,
conta uma parábola para ele, uma história de uma ovelha que foi roubada. No final, Davi diz assim: esse homem é digno de morte. Pois é, Davi, esse homem é você. Davi entra em pranto, rasga suas vestes e pede perdão a Deus, e pede a Deus para não retirar o que era mais importante na vida dele, era a comunhão com Deus. Não retire de mim o teu espírito, mas torna a dar-me alegria da tua salvação. Lá no Salmo 51, você vai ver essa oração de Davi. Ele pagou o preço? Pagou. E Deus falou: Davi, o seu pecado está perdoado. Mas, Davi, tem um porém. Eu não vou retirar a minha espada da sua casa. Você pode ver o que aconteceu depois com alguns filhos de Davi. Infelizmente, por causa do erro. Então, o pecado é terrível, cara. Parte 2 da lição diz assim, ó, é o segundo objetivo. Mostrar que a base do perdão é o arrependimento. Qual é a base do perdão? É o arrependimento. Qual é a base do arrependimento? É o perdão. Então, tem uma base. Está aqui, ó. O credor incompassivo. A parábola de Jesus sobre o credor incompassivo de Mateus 18, 23 ao 35, nos fala figuradamente sobre o perdão divino, dando-nos uma resposta ou uma instrução correta do procedimento do cristão para com seus semelhantes, assim como fomos perdoados por Deus. Nessa parábola aqui você vai ver coisa interessante que tem nessa parábola. Já leu ela? Eu não vou ler porque ela é bem grande. Mas leia lá Mateus 18, 23 ao 35, tá? O que aconteceu lá com aquele credor incompassivo? Às vezes, nós não perdoamos e no final nós pagamos um preço muito caro por não perdoar. A falta de perdão tem as suas consequências gravíssimas. Tem. Tópico 2.1, o perdão exige o quê? O perdão exige reciprocidade. Mas o que é isso, Paulo? Que palavra grande é essa? O perdão tem que ser de verdade. O perdão precisa ser verdadeiro. O perdão precisa ser sincero. O perdão precisa ser de dentro para fora. Perdão de lábios? Perdão de boca? Só? Eu te perdoo, mas... Quando a pessoa fala, eu te perdoo, mas, ou seja, não perdoa. Esse tipo de perdão, me desculpa, mas ele não é recíproco, ou seja, não é verdadeiro. Porque quem perdoa não guarda mágoas. Quem perdoa não guarda remorso. Quem perdoa não guarda ressentimento. Infelizmente. A falta de reciprocidade mostra a ausência de reconhecimento e justiça. A reciprocidade significa dar e receber, pois isso é uma condição essencial para a qualidade das relações entre as pessoas. Quando a pessoa não paga na mesma moeda o que recebeu de compaixão e misericórdia, como fez o servo perdoado pelo seu Senhor, ao encontrar com seu conservo. Ser recíproco é ter uma pista de mão dupla para lá e para cá. Eu tenho que ser verdadeiro quando eu te perdoo aí, você tem que ser verdadeiro quando eu te perdoo daqui. Tópico 2.2, resumo. O perdão excede a nossa compreensão de merecimento. O perdão excede a nossa compreensão de merecimento. Às vezes vamos parar para refletir. Puxa vida, eu era um homem tão ruim, eu não merecia ser perdoado, não. Poxa, eu fui um homem muito bárbaro, eu não merecia ser perdoado, não. Quantas pessoas cometeram erros gravíssimos que não mereciam ser perdoados e nós até achamos, não, mas isso não pode ser, mas foram perdoados. Se você for ver
O próprio apóstolo Paulo, o que ele fez? Ele participou de um assassinato de um diácono da igreja. Paulo, antes de se converter. Mas ele foi perdoado e falou muito sobre o dever do perdão, sobre a importância do perdão. Demorou um pouco para alguns cristãos receberem ele do convívio. Ele foi recebido por alguns, mas com desconfiança. Mas com o tempo, ele foi mostrando que realmente Cristo tinha moldado o seu caráter e que ele, Paulo, havia mudado. Ele não era mais aquele homem lá de trás. Não, ele havia mudado, o caráter dele mudou, a personalidade dele mudou e a atitude dele mudou, porque ele foi perdoado por Deus. E também ele recebeu perdão das pessoas que desconfiavam dele. Tá? Então está aqui bem claro aqui. Olhando pelo lado humano, nenhum dos dois lados merecia ser perdoado, nem o servo nem o conservo, porque eles tinham uma dívida real que não foi paga. Por isso o perdão vai além do nosso entendimento, pois o merecimento não é computado, mas é amor e graça e misericórdia de Deus que fazem acontecer. O perdão em nossas vidas é assim. A palavra nos alerta que na comunidade messiânica, as riquezas da compaixão e misericórdia de Deus precisam ser refletidas nas relações pessoais aos seus membros. Afinal, só fazemos parte do povo de Deus por causa do perdão divino. Então impõe-se a cada discípulo de Cristo a consciência e a disposição para perdoar. Tópico 2.3 nos diz o seguinte, observe, a nossa dívida era impagável. Mas a nossa dívida era impagável. Tá, impagável com quem? Que a nossa dívida era impagável? Com Deus. Aqui, quando nós temos uma dívida, aqui quando devemos alguém e ficamos a dívida, normalmente demora um tempo para o seu nome sair do serviço de proteção ao crédito. Quem nunca passou por isso? Quem nunca passou pelo serviço de proteção ao crédito? Todo mundo. Quem não vai passar? Todo mundo vai passar. Não adianta. Se acumula dívida, vai passar. Vai passar. E o seu nome fica registrado lá. Depois de um certo tempo, a dívida caduca e você é perdoado. Filho, a nossa dívida com Deus ela era impagável. Mas foi necessário alguém para pagar essa dívida. Observa que Jesus pagou a dívida de bilhões de pessoas. Mas qual foi o preço dessa dívida? O sangue. Ele teve que dar a sua própria vida. Ele teve que dar a sua própria vida para bilhões de pessoas. Pensou? Era uma dívida impagável. Uma dívida enorme, fora das nossas possibilidades de pagamento. Assim como o servo devia ao rei, pois não tinha com que pagar, apelou pela compaixão do seu senhor. O servo não tinha como pagar, ele fez um apelo pela compaixão. E aquele servo, aquele senhor, perdoou. Agora não é fácil não, tá? Não é fácil não. O maior choque do servo foi quando o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo que tinha para que a dívida fosse paga. Simbolicamente, se refere quando a pessoa se prostra e reverencia o Senhor pedindo misericórdia, o Senhor se move de íntima compaixão, libertando-o das suas amarras e perdoando-lhe as dívidas, as suas transgressões que ele próprio levou sobre si, cravando nosso pecado na cruz. A Bíblia diz que ele cravou a cédula que era contra nós. Parte 3 da lição e última, que é exatamente o terceiro objetivo, resumo, falar que precisamos exercitar. Gente, exercitar, precisamos exercitar, colocar na prática. Que o perdão na teoria, para mim, ele é muito bonito. Eu acho lindo o perdão na teoria. Mas se não trazer ele para ação, para mim não serve de nada. Perdão para mim na teoria
no papel não serve de nada. Se não trazer para a realidade, não trazer para a ação, não adianta. Então, resumindo bem claro, o perdão para mim, ele precisa ser trazido para a prática. Deixar de sair do papel da teoria e vir para a prática. Precisa ter ação e reação. As duas coisas em cadeia, em trabalhar junto. Senão não adianta. Tá, a parte 3. Perdoai-vos uns aos outros. Observe que a palavra aqui já mudou. Lá diz assim, ó, perdoai. A ordem é imperativa. Aqui já acrescentou o plural. Perdoai-vos uns aos outros. Agora, pedir perdão não é vergonha. Pedir perdão não é vergonha. Não. Não é vergonha pedir perdão, não. Tá? O perdão é o óleo que lubrifica as engrenagens de nosso relacionamento. Com certeza. Aqui ele faz uma comparação do óleo numa engrenagem. E é verdade. Você observa que muitas das vezes a engrenagem está dura, né? Está pesada. Está pesada, você está fazendo força porque a engrenagem está pesada, porque está faltando lubrificação, óleo. Quando você pinga um pouquinho de óleo, ó, fica macio. Eu me lembro quando eu andava de bicicleta, hoje eu não ando mais. Eu tinha um óleo Singer que eu colocava na bicicleta, ou um outro óleo que era comprado para colocar na catraca da bicicleta. Colocava na catraca, colocava no macaquinho e colocava na corrente um pouquinho, na catraca. Aí você pegava a bicicleta, virava ao contrário e fazia isso. Ó. A bicicleta estava dura. Por que ela estava dura? As engrenagens estavam emperradas. Né? As engrenagens estavam o quê? Emperradas. Né? As engrenagens estavam emperradas. Aí colocou um pouquinho de óleo, você faz menos força, porque a corrente fica leve. A engrenagem fica leve. Então aqui ele está fazendo uma comparação do óleo que lubrifica as engrenagens, comparando aqui com o perdão que precisa sim estar cada dia na nossa vida para que a engrenagem do relacionamento possa funcionar. Ô glória, possa funcionar. Ô glória, então está aqui. Ó. O 3.1, Jesus ensina o caminho do perdão. Ele ensinou qual é o caminho correto. Quando você estiver orando, perdoai. A importância do perdão surge porque as pessoas nos seus relacionamentos interpessoais estão ferindo umas às outras, voluntárias ou involuntariamente, com palavras agressivas e ditas fora de hora. Misericórdia. E tem pessoa que, palavras agressivas e ditas fora de hora. Tem pessoa que às vezes deixa de perdoar o outro por causa de uma resposta dura. Nem todo mundo suporta a resposta dura. Nem todo mundo suporta agressões. Nem todo mundo, principalmente com palavras. Hoje o que mais ferimos as pessoas são com palavras. E muitas das vezes as pessoas esquecem que nos feriu com palavras. E às vezes também nós nos esquecemos que ferimos as pessoas com palavras. São os dois lados. Às vezes nós ferimos as pessoas com palavras. E dificilmente uma pessoa que foi agredida com palavra perdoa. Tem pessoa que perdoa, mas tem pessoa que guarda pro resto da vida uma mágoa. Ei, libera a mágoa do seu coração. Não. A palavra que ele falou me matou. Não. A palavra que ele falou me doeu. Não. Eu tenho vergonha na cara e não vou perdoar não. Libera. Se você não liberar, Deus não libera a vitória para sua casa.
É por isso que tem muitas vidas desmoronadas por causa disso, porque não libera o perdão. Mas também, gente, não é vergonhoso um pastor pedir perdão. Porque será que um pastor ofende alguém com palavra? Sim ou não? Será que um líder ele fere alguém com palavra? Sim ou não? O que vocês acham? Nós ferimos as pessoas com palavra e esquecemos disso. Nós achamos que nós temos só o dever de falar, mas não queremos ouvir. Esse que é o grande problema aqui do tópico 3.1, que é muito importante. O 3.2. O perdão é o caminho para a cura do corpo e da alma. Olha, o perdão é o caminho para a cura do corpo e da alma. Olha que interessante. O perdão é o caminho para a cura do corpo e da alma. O perdão é o remédio eficaz para curar doenças espirituais. Que tem algumas doenças no meio da igreja que é espiritual. É por isso que o ato da ceia, lá de 1 Coríntios 11, verso 23 até o 34, tem um ponto lá que diz bem claro. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós não julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. É um dos atos da ceia. Mas também tem um ato muito importante lá. Examinai a vós mesmo. Esse que é o problema. Doenças espirituais da alma e também do corpo e também do físico. Mas muitos acham que esse remédio muito caro e permanecem doentes e sofrendo. É por causa disso que tem um bocado de doente. Tem dois tipos de doente na igreja. Tem o doente físico, que tem as doenças, as debilitações do corpo, mas tem os doentes espirituais na igreja que não perdoam ninguém. Ele guarda o ressentimento, não perdoa, e quando morre, vai para dentro do caixão. Esse que é o problema. Agora o problema é quando você passa para o outro lado com isso no coração. E aí? Ou você perdoa ou morre. Há muita gente mortas dentro da igreja e muitas das vezes nós temos que pregar a ressurreição dos mortos. Ou mais, presbítero, a ressurreição dos mortos é a ressurreição dos mortos espirituais. A Bíblia diz assim, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Assim está escrito na palavra do Senhor. E aí? Você acha que há pessoas mortas na igreja? Eu acho que sim. A Bíblia não mente. A Bíblia ela é a infalível palavra de Deus. Ela não falha de jeito nenhum. Se ela diz que tem, é porque tem pessoas mortas espiritualmente na igreja, que precisam ser ressuscitadas com Cristo. Infelizmente. É o que mais está acontecendo. A falta de perdão mexe com as emoções, a pessoa fica psicologicamente abalada, fica espiritualmente fragilizada e perde o relacionamento estreito com Deus. Perdoar não é esquecimento, pois nós temos uma mente que não se apaga facilmente. Não é sofrer de amnésia ou mal de Alzheimer, mas deixar o passado para trás e seguir em frente. Perdoar é como um ferimento que deixa a cicatriz, mas não sentimos mais a dor. Perdoar é como um ferimento que deixa a cicatriz, mas nós não sentimos mais a dor. Infelizmente, muita gente não quer perdoar, não quer deixar para trás. Não, eu não perdoo. O que fez comigo não tem perdão. Não, eu não perdoo. O que fez comigo não tem perdão. Quantos estão tomando o cálice do Senhor? A Bíblia diz bem claro. Quantos estão tomando o cálice do Senhor indignamente? Mas eu não posso saber quem está tomando.
Eu não sou juiz, não sou advogado, não sou doutor para saber quem é que está tomando indignamente. A pessoa tem que fazer um exame dele mesmo. É a pessoa que tem que fazer um autoexame para ver como é que ele está. Não sou eu que tenho que examinar, não sou doutor para examinar ninguém. Não, eu não fiz medicina para examinar ninguém. Cada um tem que examinar a você para saber como é que você está espiritualmente. Mas o perdão é necessário. As cicatrizes vão ficar. Não tem jeito. Aqui, ó. O ferimento deixa a cicatriz, mas nós não sentimos mais dor. 3 e última, o perdão precede a adoração. Como é que a gente vai adorar a Deus se a gente não perdoa? Será que Deus recebe o meu louvor, eu de cara amarrada com o irmão? Eu de mal com o irmão? Eu zangado com o irmão, aí eu vou lá e canto. Será que o meu louvor sobe? Será que Deus recebeu a minha adoração? Será que Deus recebe a sua adoração quando você não perdoa? E aí? O que você disse? Comente no comentário dessa lição. O que você acha? Será que Deus perdoa? Não sei. Aí, filho, infelizmente, eu não posso dizer. Então, fiz aqui o resumo da lição EBD de número 8. Tá? O que eu farei nessa lição? Ordenança para confessar os pecados e perdoar as ofensas. Foi o que eu tratei hoje na lição de número 8. Né? Não se esqueça, se inscreva no meu canal, compartilhe, dê seu like. Deus te abençoe na pessoa sacrossanta de Jesus Cristo. Graça e paz.